Bom, primeiro essa coisa maluca de que o futebol, desse mau humor do futebol de uma hora para outra, né? Como você disse, há uma semana havia uma expectativa do Palmeiras passar pelo Grêmio, ele era favorito no confronto, afinal tinha investido 1-0 fora, não é? E a partir daí, se tivesse passado pelo Grêmio, um empatezinho, mesmo que tivesse perdido outro do Flamengo, da maneira que perdeu, isso é outra coisa que a gente vai falar depois, mas a coisa já seria diferente, né? Agora, são coisas que nós precisamos colocar. O Palmeiras não joga um futebol bonito faz tempo. Isso a gente já falava aqui. O Palmeiras ficou um ano invicto, jogando feio. Isso é verdade. O Filipão, a maneira de trabalhar do Filipão é essa. Ele não é um treinador que prime pela beleza do jogo. Ele é um cara que trabalha a eficiência. Bola longa, cruzamentos na área. Isso é assim desde do Arce pro Jardel. Faz tempo, né? Desde lá quando ele se consagrou lá no Grêmio. Quando ele jogou, ele é um cara que trabalha muito grupo. Foi assim em 2002. Ele nunca foi um gênio tático. Pelo contrário, ele tem limitações táticas, ele faz a coisa num nível bem basicão, mas ele conseguiu muitos resultados. E foi assim com o Palmeiras no ano passado. A cobrança em cima do trabalho do Filipão só pode ser feita nesse nível. O Palmeiras não joga um futebol bonito. Agora, essa coisa de resultado, ele vai e vem, é normal. O Palmeiras até o início da Copa América era um time de ponta, e agora caiu num nível muito alto. Ontem a gente viu a diferença do jogo do Flamengo pro jogo do Palmeiras. O jogo do Jorge Jesus é um jogo lindo de se ver. O jogo do Filipão nunca foi assim, não é assim. O Filipão não trabalha desse jeito. Então, eu acho assim, que se a cobrança é em cima do jogo, não tem do que reclamar. O Filipão tá fazendo o que ele sempre fez. Aliás, é muito parecido com o que ele fazia em 2002, até antes disso. Parece uma catástrofe você perder para um Grêmio num mata-mata, onde uma equipe que há 2 anos foi campeão. Por isso que eu tô falando. Foi campeão da Libertadores. Você não pode exagerar. Você não pode exagerar, porque... Você tá na briga ainda pelo brasileiro. Então, o que eles querem do Filipão? Resultado? Só resultado? O resultado de vez em quando não vem mesmo. Agora, futebol bonito não é o caso. Se o Palmeiras for tirar o Filipão, ele vai mudar de filosofia. O Filipão está fazendo exatamente o que ele sempre fez. Claro que cercado por pessoas até que as pessoas têm nuvem negra em cima, né? As pessoas pesadas, né? O Filipão, ele era um cara alegre. Eu falo pro pessoal, o Filipão não era assim. O Filipão era um cara divertido, alegre. Várias vezes eu ia aqui, a gente almoçava, então um cara divertido. De repente o Filipão ficou um cara amargo. Ele foi... porque assim, quando você se aproxima de pessoas pesadas, a tendência é você ficar pesado também. Não foi 7-1, não? Não sei, pode ser. Mas ali já viam, né? E aí você fica pesado, e você gera uma... Então eu vejo o Palmeiras hoje um time realmente muito pesado, com uma energia muito pesada. Essa coisa de proibir todo mundo de tudo, não sei o que e tal. Fazer jogador fugir, fazer papel de covarde. Jogadores saíram como covardes. Nós contra ele. Aí o time, sabe, não funciona. Quem faz volta, né? A energia é pesada. E hoje o Palmeiras começou com essa história do Filipão, da assessoria do Filipão, passou pro Filipão, ele passou pro grupo. E hoje o Filipão é um cara que, né, ele passa uma energia ruim. E o Palmeiras tá numa energia ruim. E isso precisa ser quebrado. Se não quebrar, não vai a lugar nenhum. Isso tem um detalhe, que existem muitos exemplos. Esse nós contra eles, que o Márcio Pímpolo acabou de falar, já existiu em 2002. Sim. Na Copa do Mundo de 2002, o Brasil foi campeão, mas o Vampeta sabe disso, ele conhece, conversa, tal, sabe disso. Então, nós contra eles. E pegou, e funcionou. Entendeu? Quer dizer, vamos ganhar porque aqueles caras estão contra nós. Então, nós contra eles. Aquilo funcionou. E não mudou nunca. Mas isso em 94, o Parreira também usou, mas você não... É assim... e não mudou nunca. Mas tinha parcimônia, né, Flávio? Uma estratégia de momento... O Dunga fez isso na África também, nós contra eles. Uma estratégia de momento... Uma estratégia de momento pode funcionar, mas o Filipão sempre foi uma praça. Agora, ele tá pesado. Então... Você falou outro dia, mas eu gostei muito. O Filipão é um cara rico, resolvido. Ele deveria usufruir. No entanto, ele tá cada vez... Ele deve estar sofrendo muito, dormindo muito mal, muito pesado. Ele captou muita energia ruim. Agora, só para voltar ao assunto, tem que cobrar jogador. Também. Eu quero colocar a palavra também. Tem que cobrar também jogador. Só o Filipão, não. Mas o Felipe Melo, pós o jogo dentro do vestiário no Maracanã, o Felipe Melo falou, né? Falou. Tem que cobrar da gente jogadores. Ele falou que entrou com medo de fazer falta, pra mim também é demais. Eu tô falando em relação às entrevistas, ele falou que ele tinha que ser cobrado e os demais jogadores, pela situação do mau momento, né? Não podia só cair na conta da diretoria e do treinador. Mas ele é que proíbe os caras de falar. E aí... tem obrigação de falar, sim. Tem obrigação. Só que não é a favor, não, é obrigação. O Palmeiras vai viver um momento que
peguei isso no Corinthians quando eu cheguei em 98 até 2007. Enquanto o Corinthians não ganhava a Libertadores, o Palmeiras já tinha, a Santos já tinha, São Paulo já tinha, outras eliminações aqui no Brasil já tinha, o Corinthians, você ganhava o Campeonato Brasileiro, no dia seguinte parecia que nada quando você era eliminado da Libertadores. Então esse negócio de título mundial, de querer ir de novo a uma Libertadores com o dinheiro que tem, patrocinador, tudo, né, pra poder ir. Só que do outro lado, eu tava olhando, ó, perdeu pro campeão da América há 2 anos, que foi o Grêmio, que todo mundo fala que jogava o Flávio fala, ó, o Filipão isso há mais de 20 anos, né? O Grêmio já vem jogando futebol melhor do Brasil assim, há uns 2 anos, 3 anos, né? Verdade, melhor futebol do Brasil. Verdade. Então, pela vantagem que se criou lá em Porto Alegre e veio pra cá, foi eliminado. Depois você é eliminado da Copa do Brasil pelo Cruzeiro. É o atual campeão. Pelo Inter. Pelo Né? Inter. Não esquece do Paulista. Porque o ano passado foi o Cruzeiro. Aí você tem o Campeonato Nacional. O Campeonato Nacional, o Jesus lá falou, ó, que ele veio pra cá pro Brasil, não foi pra ganhar Libertadores, Copa do Brasil, veio pra ganhar o Campeonato Nacional. E aí, mas a pressão de não jogar bem, ter todo esse dinheiro, enquanto não ganhar, não vai valer de nada o Campeonato Brasileiro, que é um título muito importante, Copa do Brasil, porque a torcida quer porque quer, e os investimentos que foram feitos foi para ganhar a Libertadores. Só que esses investimentos, olhando, o Scarpa não foi uma contratação ruim, o Zé Rafael não foi uma contratação ruim, talvez como é o nome que foi para o Fortaleza lá, o Pires, né? Foi pro Fortaleza emprestado, veio por 25 milhões, o Carlos Eduardo veio por... talvez esses valores aí, esse aí foi contestado. Agora, assim, dizer que tá longe do título pelo brasileiro não tá ainda, tá na briga, tem um jogo a menos, mas é que se esperava de Libertadores, a torcida quer Libertadores. E os últimos anos dos Palmeiras é diferente de outras equipes aí que não... Por exemplo, o São Paulo não ganha nada há 9 anos. O Palmeiras vem ganhando Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e a briga tudo, essa pressão vai estar por causa de Libertadores. E pra você ganhar Libertadores, eu tava vendo, ó, passa do Grêmio, ia ter que pegar o Flamengo, depois pegar um Boca e um River. Não adianta ter só dinheiro. Não é fácil. Se fosse ter dinheiro, só o Real Madrid ganha tudo, que talvez seja o clube mais rico do mundo. Não ganha. Manchester United. Não consegue. Não ganha. Não consegue. Nem campeonato inglês. O City, você vê quanto ganha. E aí eu vi até o Renato ontem na coletiva falando do jogo contra... Que o Jesus falou, ó, o melhor futebol do Brasil, quem joga é o Flamengo porque é líder. Aí o Renato falou, se você perdesse então o Palmeiras não era mais líder, era o pior futebol do Brasil. Me dá 160 milhões que eu monto uma seleção. O Renato falando. E também não pode não ser assim, né? E não pode ganhar mesmo com a seleção. O Grêmio ele pega muito jogador da base e pega muito refúgio e vira coisa lá. Não. Já não é de hoje, não é com o Renato só, não. E não tem essa pressão, Flávio, de Libertadores. O Grêmio há 2 anos atrás estava jogando o Mundial de Clube perdendo para o Real Madrid. E você veja que algumas derrotas não ficam só no campo. Acabou o resultado, alguém empata, um outro vence e a vida segue, né? Nesse caso aí, eu vou dar porque eu tô acabando de ler uma coisa aqui. Então, além disso, é uma briga de cachorro grande. O líder recebe o Palmeiras, que tem pretensão de ganhar o título, e dá uma pancada no Palmeiras e tal. E de um lado está o Jesus, do outro o Scolari. Scolari que teve passagem por Portugal. E aí, o jornal Record, é isso, né? Record. Lá de Portugal, Record, coloca a seguinte manchete, viu, Espímpolo, Vampeta e meus amigos. Vitória do Flamengo é assunto em jornais portugueses. 2 pontos. Manchete aqui. Jesus dá lição a Scolari. Então, saiu do Maracanã, saiu do nosso território aí, porque é um técnico português. 2 nomes em Portugal importantes. 2 nomes em Portugal importante. E aí você tem que. Por isso que dá essa turbulência toda. Então, professor, isso vai de jogo a jogo. Você podia falar assim: o Filipão botou Sampaoli no banco. Que no também tomou 4 no bolso. Então tá ali o giro entre os 3, que são os 3 líderes, né? Mas é muito relativo. Vai do dia do jogo a notícia. Agora, né? ontem o Palmeiras foi surrado. Né? Era pra ser mais, 5, 6. Faz mais. Foi um show. Esses jogos que você separa do Palmeiras são jogos em que um ou outro talento individual, esses jogos marcantes do Palmeiras. O Dudu arrebentou com o jogo. Fulano arrebentou. Porque senão, pode ver, não tem. Você puxa pela memória, você conversa com os torcedores do Palmeiras, não tem o jogo que marcou pelo Palmeiras na passagem do Felipão. Jogo que o Palmeiras entrou com a bola no chão, fez tabela. Não faz isso, não trabalha desse jeito. É o jeito de jogar. O Flávio falou que já mandei na vida dele toda assim, né, Marcos? É assim, é o jeito do Felipão jogar.
ganhou dinheiro, gastou dinheiro, porque a Crefisa colocou dinheiro. Felipe Pires, você falou o nome do atleta, foi 26 milhões, mais caro do que o Bruno Henrique, que deitou ontem. Muitos aí que estão encostados já, que não estão entrando Lucas mais. Lima, O Johan já faz um tempo que não tem sequência. O Felipão deu sequência pro Lucas Lima e encostou o Scarpa. Agora que o Scarpa voltou, não dá nem pra comparar os dois, sai né? todos os jogos também. No momento, agora o Scarpa tá sendo utilizado e com razão, porque o Lucas Lima caiu no inferno astral novamente. O que custou o Borja e não joga. Então você contesta alguns jogadores pelo que eles custaram. O Gustavo Gomes perdeu o pênalti na Copa América, não joga nada mais faz tempo. Ontem a entrada que ele deu no Bruno Henrique com o pé nas costas do Bruno Henrique. E o Henrique. Antônio Carlos, quando saiu, vinha jogando bem. Não joga mais também. Aí repatriou agora o Vitor Hugo. O Diogo Barbosa não joga nada, não joga nada, não tá jogando nada o Diogo Barbosa. O Bruno Henrique renovaram o contrato pagando uma bala pra ele. Quase uma milha. O gol custa caro, eu costumo dizer. Só o mas resultado. Você não pode pagar uma bola pra jogador de meio campo assim, que você hoje... A fumaça só vai embora se a bola voltar a entrar. Não, sim, mas Vanderlei, há um pequeno problema no Palmeiras. O Paulo Turra faz um trabalho bem feito. Dizem que ele é um cara muito competente e tal. E é mesmo, pelo que a gente tem de informação. Agora, os jogadores disseram que a formação utilizada ontem não foi treinada nas atividades fechadas. Então, fechar treino pra quê, Felipão? Você tá fazendo o quê nos treinos? Mas agora vai ter que botar todo mundo na arena, porque só tem uma competição, né? E você sabe o que rola? Flávio, eu quero ouvir você, só para lembrar em cima disso, que outra crítica que é feita, para cima do Palmeiras e do Filipão, e elogio para cima do Flamengo e do Jesus, é que o Jesus está fazendo aquilo que o Flávio vai até na igreja para pedir para o Senhor: acabar com volantes. Ontem ele colocou. Também tá no Cruzeiro. Ontem o Felipão entrou com 3. É isso. Aí depois mudou de convicção. Na Libertadores ele entra com uma convicção e volta com o dele. Ele entra com 3 volantes e é surrado por um time que não põe nenhum. Qual é a convicção do Felipão? Então, nenhuma. A convicção dele é mais de todo mundo aqui atrás. Então, a convicção do Felipão é uma convicção que ele prefere criar fantasmas do nós contra eles. Vamos fechar atividade. Quem tá passando? O Vanderlei Nogueira tá passando ali do outro lado. Agora é o seguinte, sabe? É o que o Felipão quando tem ele feito. faz, olha isso só, não joga bola. Ele fecha parece tudo. até um pitbull. Então, olha, quando ele fecha tem tudo, que trocar, Vanderlei. há muita gente dizendo que ele fecha tudo, dentre outras razões, porque ele nem treino dá mais. Ele fecha, aí o pessoal tá lá no aquecimento, quando o pessoal, quando sai todo mundo, aí o Paulo Turra dá o treino. Então, também não tenho nada contra, mas é o que ele tá gerando. Se ele não mostra, ele tem alguma coisa a esconder. Se ele tá escondendo alguma coisa, por que não seria? Eu não estou mais dando treino. Chega a ser constrangedor. Fala, Vitor Hugo, nesse jeito que o Palmeiras trabalhou durante a semana com o Matheus aqui na cabeça dele, não, nós não trabalhamos. Sabe, jogador, Vanderlei, acaba entregando sem querer, o cara entrega. E aí cai nesse jeito aí de jogar, de perder. Jogador que não tá jogando, então, só joga no ar, Copa América, o Palmeiras não ganhou de ninguém. Se não fosse pela gordura de antes da Copa América, o Palmeiras estaria lá embaixo. O Mano Menezes falou uma coisa antes de sair do Cruzeiro que me marcou demais. Que o ambiente entre diretoria, que você às vezes não precisa ter saído no braço com o jogador, só que o cara não compra mais a tua ideia. Isso. E aí é inevitável uma troca. O próprio treinador tem que entender, poxa, não tá casando mais, a troca vai... É o que aconteceu no Palmeiras, na minha opinião. Os pacientes do andar, Flávio, já não acreditam mais no médico do plantão. E o médico é o Felipão, tem que trocar. Esse negócio do Felipão, quando ele chegou no Chelsea, foi uma coisa ridícula, que ele chegou lá e não tinha conhecimento tal. A limitação dele, tática, é grande, sempre foi. Ele foi um motivador. Isso é verdade, um mestre em motivação. Mas isso vale por um tempo. Quando ele chegou no Chelsea e começou com o negócio de motivar, o John Terry, que era o capitão do time, falou: irmão, eu ganho 1 milhão, não sei o que, por semana. Eu não preciso ser motivado, eu já venho pra cá. Então isso serve muito pra jogar. Mas o jogador hoje, ele tem mais consciência do que antes. Não tem um negócio que o Vampeta conta lá que deitaram e aí o cara dava... Isso aí cada vez pega mesmo. Tem que mostrar Flávio, eficiência, tem que mostrar Flávio, jogo. Eu acho que é igual andar... Eu acho, mostrar aí você compara igual o São Paulo e o Jorge Jesus. Aí tem um pouco de discurso. Então, professor, Vamp, tem um pouco de andar de bicicleta. Quem sabe pode dar uma enferrujadinha, depois volta a andar de bicicleta. É assim, tem coisa na vida que não há necessidade de tanta cultura sobre esse assunto. Os caras estavam jogando bem, de uma hora para outra começa a jogar mal.
É o problema do técnico. Claro que é. Mas todo mundo envolvido em outra competição, Vanderlei. Agora tá todo mundo focado em uma só e tá tomando nó. O que eu acho é o seguinte, e o técnico é um inexperiente, entenda bem, eu não estou dizendo que o professor Filipão é um Guardiola, não é um Guardiola, eu sei disso que não é, e também tem o seguinte, quem está aqui sabe o que eu falei quando ele foi contratado. Não chamaram nenhum gênio tático. Chamaram a cavalaria. Foi isso que eu disse aqui? Não pode reclamar. Ele está fazendo o que ele sempre fez. Então, chamaram a cavalaria. Que tipo de cavalaria? Cavalaria para dar uma enquadrada na tropa. Isso. Certo? Que estava deitando e rolando para cima do Roger Machado. Isso sim ou não? Durou tempo. Então, falei isso aqui. Tempo. Aí trouxeram quem é que pode chegar e fim de papo. É o Filipão. Tem prestígio no clube, a torcida respeita. É um cara que tem bagagem, tem currículo, rico, isso pesa para treinador, o que não pode um treinador, coitado, chega lá na fila do ticket de refeição e o jogador dele ganha 2 milhões por mês. Então fica numa situação muito constrangedora, isso é óbvio, certo? Então, trouxeram um cara desse para comandar, ele deu uma enquadrada lá, os caras começaram a jogar e tal. Agora acabou esse negócio o xerife já fez o efeito que tinha que fazer. Mas aí é que entra a diretoria. Se contratou o cara, sabia que ele era assim, agora é o Filipão que precisa de retaguarda. Então, não tem essa discursinha, vamos avaliar o futebol. O presidente, na minha opinião, tem que chegar a bater na mesa. Fazer esses caras voltarem a jogar. É esse o problema. Porque o jogador não tem esse direito. Não, ele perdeu um pouco, sabe? Perdeu um pouco a força, o treinador. Você não fala que o jogador conversa com o jogador? Aí o jogador do Palmeiras liga pro cara do Flamengo e fala assim: como é que é o Portuga? Como é que é o São Paulo? O cara fala: pô, os caras estão de jato, nós estamos de fusquinha. Que tem isso também. Aí é que tá. O discurso de gritaria, de tapa na mesa, ok, valeu, adiantou, você viu. Acabou o efeito. Agora tem que mostrar. E quando mostrar o tático, tem pra mostrar? Será que tem? Eu acho também que jogador vê muito isso. Pô, o cara tá voando lá e nós aqui estamos com 3 volantes. Se tem pra mostrar, mostra. Esconde o negócio. Esconde tudo e não mostra nada. O Palmeiras, ele continua jogando o mesmo futebol medíocre com o treino aberto, treino fechado. Mostra. Tá bom. O português tá mostrando. Ele só tá à beira do campo assim, ó. O português tá mostrando. Qual é a arma do Filipão? Porque vocês da imprensa, isso aí já era, cara, já foi. Isso já fez efeito, acabou. Joga a bola no Dudu que ele resolve. Vê o Jorge Jesus, o que ele fala, vê o que o São Paulo ele fala, o que o próprio Roger tá fazendo no Bahia. O cara quer consistência, conversa mal. O Flamengo tá jogando de primeiro, um monte de... Sabe, os caras não faziam isso. Em 2002 funcionava, em 2014 vira 7-1. Eu não tenho fonte, eu não tenho lagoa, você tem sim. O que eu escuto, sabe que eu vejo todos os programas de televisão. Eu sei disso. Boleirando, vendo tudo, né? Faz muito bem. E aí... O Casagrande Semana falou assim: o Palmeiras se tornou o clube mais antipático do Brasil. Aí foi dando nome aos dois, né? Ele é antipático primeiro pela seu patrocinador, aí falou o nome da Leila, pelo seu presidente, falou o nome do presidente do Palmeiras, aí foi falando o nome do Filipão, foi falando o nome das pessoas que acompanham o Filipão, até chegar de campo com o Felipe Melo. E deu uma repercussão no Palmeiras lá, que foi aniversário. O Matos foi até pra coletivo e falou: ele não pode falar isso que não conhece as pessoas aqui pessoalmente. Aí hoje, antes de chegar aqui, eu tava vendo o Maurício Noriega, que já esteve aqui com a gente aqui. Claro. Gente boa demais. Ele falou, grande assim, jornalista. Uma fonte minha me falou que o papo de motivação já não convence mais jogadores do Palmeiras. Já foi. Isso dura por um tempo. Agora precisa mostrar consistência tática. Tá todo mundo falando a mesma coisa. Em 2002 valeu o título mundial invicto. Em 2014 valeu 7-1. É o mesmo sistema. Mesma coisa. 2012 foi a postura de jogador, não ganhando uma dividida. Não reclamar nem de pênalti. Vanderlei, o discurso não cola mais, Vanderlei. Ontem o Palmeiras entrou nocauteado. Atenção, eu não pode ser surrado taticamente pelo Flamengo. Mas eu não concordo. Ele foi surrado taticamente. Tá bom. O Jorge Jesus acabou. Ele surrou e foi 3-0 porque Deus ajudou. Aí veio o Vitor Hugo e fora de nada foi treinado, Vanderlei. Olha, eu tô apanhando sozinho aqui porque eles estão jogando pra cima, acham que é preciso mudar, que a coisa ficou desgastada, essa coisa toda. Tudo bem, são opiniões respeitáveis e também não é nenhum delírio o que eles estão falando aqui. Isso é verdade. Agora, eu só queria contrapor, dizendo que os jogadores estavam jogando bem, a bola estava entrando, de uma hora para outra a coisa começou a não entrar. Por quê? Sei lá.
mas que tem que cobrar também jogador. Essa declaração do Felipe Melo de que ele entrou com medo de fazer falta, nunca pode caber para qualquer outro jogador, mesmo pro Felipe Melo. Percebeu, né? Como é que é? O Gabigol percebeu. Mesmo pro Felipe Melo. Uma das virtudes, ele é bom jogador, mas uma das virtudes dele é não perder dividida e não ter medo de fazer falta. Mas ele de 2 vermelhos. Quer dizer, por isso que ele entrou mesmo. Que susto. Eu até acho que ele evitou fazer algumas faltas ontem que ele chegava, mas também perdeu todas as divididas. Então, e aí é culpa do Bruno treinador. Henrique, depois que deram a bala na mão dele pra renovar contrato, não jogou mais nada. O Gustavo Gomes perdeu o pênalti na Copa América, não jogou mais nada. Ontem deu uma pesada no Bruno Henrique, nas costas do Bruno Henrique lá. Se ele fosse pro UFC, Mas, Vanderlei, não dá mais pra olhar pra cara do Felipão e ele tá na beira do campo, sabe? Só fica assim, ó. Não dá. Mas aí quando o cara faz gestos, vocês dizem que eles estão jogando pras câmeras de TV. Esse é o Filipão, ele fica lá, ele não tem... Então, mas é agora que você precisa de um cara que tem algo a mais pra dar, e ele não tem. E não dá pra você pegar um megafone e fazer um fala que eu te escuto eu só acho que ele precisaria explicar. Eu só acho que ele precisaria explicar. Eu só acho, viu, Espímpolo, que você tem razão em algumas coisas. É duro concordar com você, mas eu sou obrigado a concordar nesse ponto. Ele precisa de uma certa assessoria para explicar o que ele quer dizer na coletiva quando ele bateu numa tecla ontem várias vezes, creditando ao problema anímico. Foi isso que... Anímico. O que ele quer dizer com isso? Porque anímico, pelo menos é o que explica o Aurélio. Via alma, espírito. Então tá faltando alma ao elenco. Faltando espírito de garra. O que ele quis dizer com isso? É problema de condicionamento. Eu acho que ele quer dizer. O que ele quis dizer? Tá baqueado da eliminação. Depois da bordoada na Libertadores. Então, mas aí ele disse várias vezes que ele tem atacado, tentando resolver psicologicamente e tal. E sempre ele foi bom pra fazer isso. Sempre foi bom. Até foi bom em 2002, né? 2014 tomaram 7-1 da Alemanha. Até a página 2. Até a página 2. O ânimo dele não foi dos melhores. Eu acho que ele precisaria. Quando o roupeiro começou a expulsão no jogo contra a Holanda. Não, ele foi a base mesmo. Aí não teve ânimo nenhum. Que ele precisaria de especialistas? Quando você tem algum mas tipo de novo, em 2014 a Regina Brandão fazia o apoio psicológico do time por WhatsApp. Não, pelo contrário. Não, pelo contrário. Pelo contrário. A Regina Brandão merece todo o respeito. Ela fez esse esforço para tentar ajudar. Mas o espaço que deram a ela é para fazer por WhatsApp. Quer dizer, é uma cabeça errada, uma cabeça nesse aspecto é uma cabeça superada. Hoje o cara precisa ter um respaldo psicológico. Lógico. O cara ganha R$1 milhão por mês. Você fala pra ele, hoje às 14 horas você vai ter a sessão, tal. O cara dá risada. Hoje é duro. Viu, mas é isso. Mas esses caras precisam de apoio psicológico. Mas essas coisas. Você acha que o time do Guardiola, os caras não têm apoio psicológico? Os caras do Cruzeiro não precisavam, Flávio? Sim. Aí trocou o técnico, eles deixaram de precisar. Não sei se o Rogério não está trabalhando isso. Acho muito difícil que não esteja. Mas por isso que eu falo, o Felipão não consegue mais fazer isso. Não é o Rogério. Não é o Rogério, não. O Rogério ter um grupo por trás que lhe dá a resposta. Mas acho que o Rogério tem cabeça para isso. O discurso não cola mais. Essa ideia do Felipão de eu sou o comandante, eu sou o guia, meu guia. Não é guia coisa nenhuma. Tem que ter uma equipe para dar resposta. Cada vez que multidisciplinar. Multidisciplinar. Mas o problema é que aí o Filipão vai ter que dar o lado tático. Será que ele consegue? Eu acho que consegue. Então, é isso que tá faltando. Quando precisa mudar, eu tô tomando um nó do Jesus. Eu vou ter que mudar o jogo aqui. Não adianta eu jogar com 3 caras no meio, eu vou ter que mudar, vou ter que pôr um cara na ponta, vou ter que abrir, tal. Não vai, Vanderlei. Não vai. Sabe por quê? Sabe por quê não vai? Porque jogador... Aí você vai pôr a Suzy Fleury pra dar pra mudar o time? Um dia ela não consegue, mas se você deixar ela trabalhar, você consegue. Sim, mas antes do emocional, Vanderlei, o Palmeiras está debilitado, ele só é chover na área. Aí você pode chamar tá bom. Qualquer um. Tá bom, mas você... Eu vou passar, Vampir. Mas hoje os outros estão melhores. Espímpolo, você tem o melhor... Você tem aquele que foi apontado como o melhor jogador do campeonato. Até hoje já não é mais. O Dudu. Foi ele elogiado aí. Aqui mesmo se falou que, nossa, não tem nenhum cara nessa posição que joga mais que o Felipe Melo. É verdade. Vocês falaram isso aqui. E aí você pode citar mais 2 ou 3 jogadores do elenco
elenco lá, e os experientes, Fernando Praz, que tá fora de combate aí, mas você não pode jogar o currículo do Fernando Praz, que tem visão, sabe o que é o jogo, pela janela. Outro cara que é experiente, pacas, Edu Dracena, que não é titular, não sei o quê, mas ele sabe o que ele é um cara que tem cabeça. Você acha que foram esses caras que meteram o Davidson no intervalo contra o Grêmio? Eu sei, mas esses caras todos, será que eles não podem, se eles estão vendo tanta coisa errada, porque só dá chuveirinho e tal, que é um futebol feio mesmo, a gente fala toda hora aqui, esses caras não têm a liberdade de conversar com o Filipão? Será que tem? Eu acho que tem. Não é possível que não tenha. Eu acho que o Filipão não dá essa abertura. Eu acho que dá. Não é possível. E mais, né? O repertório, Vanderlei, aí é que tá. Ou você tem repertório, ou você não tem repertório. Filipão, se você olhar o jeito do Filipão, do Grêmio super ganhador dos anos 90, é igualzinho o Palmeiras de agora. A seleção brasileira de 2002, ela jogou igual a 2014, taticamente falando, é a mesma coisa. Só que em 2002 era uma realidade, em 2014 vira 7-1. Esse é o negócio. Não mudou. O Filipão não cresceu em termos de repertório. Bom, nós chegamos à conclusão o seguinte, que nós estamos vivendo a segunda-feira e que essa semana será turbulenta lá no Palmeiras. O Palmeiras ganhar jogo, o Palmeiras tem um Goiás no final de semana. Tem um Goiás no final de semana. É fora de casa, né? Fora de casa. Fora de casa. O Campeonato Brasileiro está em aberto ainda ali, ó. O Palmeiras tem um jogo a menos que é diante do Fluminense, que está na zona de rebaixamento. Tem esse Flamengo de volta em casa. E tem a Fluminense na terça. Então, tem um Fluminense e esse Flamengo meteu. Tem um jogo de volta aqui também. Quer dizer, as lamentações pelo futebol, se for mal jogado, todo mundo já sabe que nem o Flávio falou que o Filipão é isso há anos. Os investimentos que foram feitos para a Libertadores não pegou qualquer time. Seria feito se saísse pro Godoy Cruz, saiu para um Grêmio. E na sequência você pega um Flamengo no Maracanã, aonde o português não poupa ninguém não, viu? O time que jogou na quinta-feira, na quarta-feira, pela Libertadores, contra o Inter, foi o time que estava também dentro de campo. Mas perder é uma coisa, Vlad. Perder de 1-0 e tal. Tomou de 3 e se aperta... com 10. Faz mais, e teve um diálogo aí na maneira, televisão, né? mostra o Gabigol conversando, se não me foi com o Luan ou com o Everton, não sei, foi com o Bruno Henrique, obrigado, Wilson. Dá uma tirada, o palmeirense pedindo pro cara dar uma maneirada. Se aperta, faz 5. E alguém pedindo pra fechar. Quem foi que pediu pra fechar? Vamos fechar um pouco mais. Felipe Melo. É isso. Felipe Melo batendo papo ali. Vamos fechar mais, vamos encostar e fechar mais. Que nem eu vi o Júlio César. O Júlio César, goleiro, deu uma entrevista essa semana aí no Veja. O cara que fala depois de 15, 20 anos, vai. Não, mas você viu o que ele falou? Que o Ozil perdeu na Alemanha. Na Alemanha, o Ozil perdeu um gol porque quis. Os alemães queriam matar o Ozil, que o jogo era pra ser 10. Foi pro narigudo, pro 12. E a seleção alemã, dentro de campo, os caras pediam pra tirar. Uns jogadores pediam pra tirar o pé e outros pra fazer mais. Aí os outros falavam assim, ó. A dignidade é manter a seriedade até o final. Eu acredito nisso. Eu acho que tem dois pontos que podem ser colocados. O jogo de ontem. O jogo de ontem realmente foi vexatório. Ontem o Palmeiras ele foi atropelado pelo Flamengo. Como eu falei na abertura, se fosse mais do que 3-0, seria bem normal pelo que aconteceu no jogo. Foi um domínio absurdo de um time em relação ao outro. Então, sobre o jogo de ontem, não tem nada de bom para falar do Palmeiras. Ponto. Agora, a outra parte, né? Muito do que também aconteceu ontem é pelo lado emocional também. A diferença de um time para o outro não é tão grande como se mostrou no campo. Tem muito a ver de um time estar super confiante e outro time com a confiança lá embaixo. E aí é uma coisa que eu acho que tem que ser discutida sempre. Eu já falei disso algumas vezes. Como é impressionante a capacidade dos times brasileiros, e o Palmeiras até um pouco mais que os outros, de se auto-implodir. O Palmeiras, ele, depois da Copa América, ele teve uma queda, ele não venceu no Brasileiro, ele foi eliminado da Copa do Brasil, ele foi eliminado da Libertadores, mas é um time que há pouco tempo foi campeão brasileiro, que até menos tempo ainda ele tinha uma invencibilidade de 33 jogos consecutivos de Campeonato Brasileiro, que é uma coisa que não existe na história, nunca isso aconteceu na história. Então é claro que teve uma queda, mas essa cara de tragédia já estava posta antes desse jogo com o Flamengo, até antes da eliminação pro Grêmio. Então o Palmeiras, ele meio que se auto-implodiu e agora é uma interrogação enorme. A coisa não estava tão horrível como o cenário parece, mas qualquer pequena coisa vira um inferno, vira um drama. Então isso é um fenômeno que acontece por aqui com frequência, que realmente é muito complicado, deixa as coisas mais imprevisíveis também por isso.